Fala galera, tudo bem? Você é muito bem-vindo a esse tempo aqui, é o nosso Crosscast, edição especial Conferência Flechas. Todo ano a gente tem esse bate-papo com os nossos proletores. E eu tô muito feliz de estar aqui, tô com o Davi Lago. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus, pelo convite. Uma alegria estar com vocês na conferência e agora aqui no bate-papo. É isso aí, hoje ele já ministrou, depois você vai ter acesso às ministrações do Davi lá no nosso canal, no canal da igreja também. Nos cultos de domingo, não sei quando você tá vendo esse episódio, mas também as pregações que ele vai ministrar conosco aqui estarão lá. Vai ser um tempo muito especial. Davi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por esse tempo. A ideia hoje aqui é a gente bater um papo sobre natureza divina, transbordar a virtude na sociedade. E claro, a gente quer te conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Eu já conheço um pouco do seu testemunho. Sei que você vem de família de pastores, pais pastores, avós pastores, bisavós, pregadores do evangelho. Então, mas a gente queria ouvir um pouco da sua história, da sua trajetória, porque às vezes a gente escuta o jovem, eu cresci na igreja, não tenho um testemunho, não tenho, enfim, não sei muito bem o que fazer. Eu queria começar o nosso papo por aí. Esse podcast é para jovem, adolescente, mas pais também assistem, enfim. Então, queria começar ouvindo um pouquinho da sua história pra galera te conhecer um pouco melhor. Então, venho dessa família bem envolvida, né, com a questão da igreja. Então, desde muito cedo, despertou assim no nosso coração esse desejo de algum modo contribuir com a casa de Deus, com o reino de Deus. Eu nasci em São Paulo e aí no ano de 98, quando eu estava 12 anos de idade, adolescente, o meu pai e minha mãe foram convidados para ajudar o pastor Jorge Linhares na Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte. Então tem essa mudança, né, de São Paulo para Minas. E aí, a adolescência propriamente dita, eu vivenciei em Belo Horizonte e bastante participativo ali nas atividades da Getsemane. Getsemane, assim como a Igreja do Bacaxiri e outras que nós poderíamos mencionar, trabalha de base muito forte no meio, né, das crianças, dos adolescentes. Então, nós fomos muito incentivados pelo pastor Jorge, pastor Lucinho, pastor Marquinhos, pastor Alisson Aragão. Eu tive esse privilégio, né, de na minha adolescência ter homens, mulheres de Deus que sempre incentivaram a gente assim, a estudar, a ir pra cima, né? E eu tinha, assim, o desejo de fazer o curso de Direito, né? A igreja era algo, assim, natural, algo... Eu nunca planejei, assim, eu vou ser um pastor ou alguma coisa do tipo. Era algo normal, assim, não entendíamos a vida de outra maneira. Então, eu decidi, em torno dos 15 anos, eu já sabia que ia fazer o curso de Direito. Tanto é que tinha o vestibular de teste, né? No colégio Getsemane ele fazia de treineiro, né? Que fala, né? Então eu sempre fiz como no treino para Direito. E aí entrei na faculdade de Direito, Mineira de Direito na PUC Minas. Eu mencionei, né, na conversa lá com a juventude que eu tive assim, uma crise vocacional. Terceiro período, quarto período ali. Foi um momento onde, pela primeira vez, no meio do curso, assim, eu falei, poxa, mas e se eu fosse só o pastor na igreja mesmo? Pra que eu tô aqui? Foi uma época que eu comecei já a pregar, a receber convites assim, para pregar na igreja, nas praças, e comecei a me envolver com missões universitárias. E aí eu realmente, assim, cogitei largar o curso de Direito no meio para fazer teologia. E foi aí que esse momento de crise, assim, vocacional, que eu tive conversas com meu pai, com pessoas que me ajudaram muito a entender esse processo, que seria importante na minha trajetória manter as duas coisas, né? Manter um trabalho jurídico, um trabalho acadêmico, por causa de facilidades que eu tenho, aptidões que eu tenho, etc. E, por outro lado, servir na igreja com alegria, com amor. Então, eu fui ordenado pastor muito novo lá na Getsemane, né? Com 15, 16 anos eu já pregava regularmente nos cultos de domingo. Aí com 18 para 19 eu assumi um dos cultos de domingo ali. E com 20 anos eu fui ordenado pastor em 2006. E aí, então um pouquinho assim dessa fase de adolescente, assim. Sim. Mas aí foi bom porque isso assentou no meu coração. Assentou no meu coração. Então quando eu terminei o curso de Direito, eu falo assim, chutar com as duas pernas, né? Com a direita e com a esquerda. Chutar igual o jogador ambidestro, né? Que eu percebi
que eu consegui alcançar muitas pessoas dessa Sim, maneira, né? sim, Que sim. outros ministérios e outros pastores até os dias de hoje têm muita dificuldade Sim. de alcançar. Sim. Então é um pouquinho desse Legal. background, assim, Legal. Matheusão. E é tão interessante isso, porque eu usei o seu exemplo recentemente num discipulado com um jovem que tá fazendo direito. E a questão dele era assim, como que eu vou linkar a minha fé? Eu quero ser um diplomata. Meu sonho, eu quero trabalhar com relações internacionais, eu quero... e a minha fé? Tem tudo a ver. Começa que o direito internacional foi desenhado e criado por evangélicos, né? A Paz de Westfália, quando assenta a Europa das guerras de religião, as chamadas guerras de religião, né? A Paz de Westfália, ali no século XVII, é quando surge o desenho dos estados modernos ali na Europa, né? Começa a ganhar os contornos do que é hoje a Europa. E aí surge, inclusive na tradição huguenote, que são os evangélicos na França, surge a palavra refugiado, né? A ideia de refugiado moderna começa com os evangélicos franceses, né? Você vê a ideia de resistência, é outra palavra muito na moda hoje, resistência. A ideia de resistência, ela foi construída pelos huguenotes. Né? A teoria da resistência política moderna nasce na tradição huguenote. Então, em todas essas profissões, você vai encontrar uma influência direta ou indireta de pensadores cristãos no arcabouço. Mencionamos hoje, né, a criação dos hospitais, sim. criação das universidades, Sim. a criação dos direitos humanos, tem, né, uma marca indelével da fé cristã. Os esportes, Matheus. Por exemplo, o basquete e o vôlei eram estratégias do Ministério com Jovens nos Estados Unidos no século XIX para alcançar moradores meninos que moravam na rua, abandonados pela família. Se tornou a NBA, se tornaram esportes olímpicos. Sim. Não, e isso você falou do basquete. Eu conversava há pouco tempo com o Sérgio, até compartilhei com você. Sérgio é presidente interino do Conselho Nacional de Ética Racial aqui no Brasil, né? Conselho Nacional. E ele, antes de chegar nesse ponto, ele foi por meio do esporte que ele impactou a comunidade que ele morava. Ele criou uma escolinha de basquete. Ele dava aula de basquete para os meninos da comunidade ali, pregava o evangelho e dava aula de basquete. Pastor, mas ele também era formado em educação física, ele viu do basquete essa oportunidade. E ele fez um pouco do que você falou na sua ministração aqui, depois você vai poder acompanhar, fez com excelência o trabalho dele. Aquele time de basquete ganhou uma notoriedade na comunidade e ganhou alguns campeonatos. Saiu no Jornal da Cidade, ele teve acesso ao Jornal da Cidade, ele teve acesso à Secretaria de Educação ali na prefeitura. Por quê? Porque ele trabalhou com excelência, conectando a fé e conectando o trabalho, aquilo que Deus tinha posto na mão dele. Então, essa dinâmica de conectar a fé, e foi o que eu disse para aquele jovem, cara, você vai chegar em lugares que eu não vou chegar. Que o pastor Roberto, nosso pastor Silvano, não vai chegar. Tem uma frase do Gibson Smith, um evangelista do passado, ele falava assim, olha, tem 5 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Então você é o evangelho que muitas pessoas vão ter acesso, né? É isso mesmo. Uma carta viva do Senhor. Sim. Então eu acho que tem que ficar claro na mente do jovem que, independente da profissão, é claro, a gente não tá falando, a gente fala sobre isso agora, né? De profissões que vão completamente ao contrário de princípios éticos e cristãos que nós professamos e acreditamos. Mas dentro desses princípios existem uma variedade imensa de profissões que esse jovem pode se enveredar e nesse processo transbordar sua fé ali. E a gente está num momento muito importante de mudanças muito profundas, né? No âmbito do trabalho. É a questão da globalização, da complexificação da sociedade. A gente vive em sociedades cada vez mais plurais. E também, especialmente, o avanço tecnológico, né? O avanço tecnológico, as revoluções industriais, sucessivos momentos que chegam agora na inteligência artificial. Então nós estamos vendo o fim de muitos setores do mercado profissional e a ascensão, a emergência de novos modelos de trabalho. E nos últimos 2000 anos, a fé cristã, sempre que a humanidade passou por mudanças profundas, a fé cristã foi um dos players, uma das instituições, né, que muito contribuiu nessas transições que muitas vezes são complicadas. Para dar um exemplo, quando
quando tem as revoluções industriais, no século XIX, muitas crianças começaram a trabalhar, né, em usinas, em fábricas, tinham os braços decepados. Então, tanto evangélicos, mas, por exemplo, católicos também, né, escreveram documentos, escreveram, por exemplo, o Papa Leão XIII escreveu a encíclica Rerum Novarum, sobre o direito dos operários, onde ele fala explicitamente isso, sobre defender, e é a partir desses documentos cristãos surgiram leis de proteção muito importantes. Muitas vezes isso não é falado, ensinado no Brasil, entende? A ideologia tentam apagar, mas é uma desonestidade intelectual, né? Apagar essa influência real nos momentos de transição. Nesse início do século XXI, nós estamos vivendo uma situação assim, uma situação que exige o quê? Criatividade, exige amor. Por exemplo, olha a pandemia. Né? As redes de solidariedade cristãs espalhadas pelo mundo impediram que milhões de pessoas morressem de fome. Né? No Brasil, inclusive, lugares que o Estado não tem condição de chegar, a igreja estava lá com cestas, com mantimentos. Né? Vocês sabem, a Bacaxiri, quanto ajuda não fez no período da pandemia. Então, o jovem, eu acho que isso é legal, Matheus, ampliar a perspectiva. Visão, não é só sobre uma pessoa, sobre um sujeito. Nós estamos falando de uma fé que atravessa os séculos, né? Que influencia no micro e no macro. E a gente falava da instituição igreja, né? Como é necessário que o jovem que participa e que precisa participar de uma igreja local seja uma voz ativa na sociedade. Porque muitas vezes eu tô sempre na defensiva. Né? Eu tô fazendo o meu curso na faculdade, eu tô fazendo o meu estágio, eu já tô no meu trabalho, mas eu vou lá, ganho meu dinheiro, vou pra casa e venho pra igreja. Aí aqui na igreja eu sou ativo, aqui na igreja, mas eu saio daqui, eu vou na academia, Não, nós precisamos ter uma voz ativa na sociedade. É a velha história, a pessoa no trabalho, na rua é um leão, aí chega na igreja e vira um ratinho, né? Ele não quer saber de nada. E como é importante, os exemplos que você usou, e a gente pegava tantos outros exemplos onde a igreja foi voz ativa. Nós falávamos da campanha que nós temos como igreja de conscientização da violência contra a mulher, de poder entrar em lugares que às vezes o Estado não chega e que às vezes outras pessoas não estão falando e nós precisamos falar. Alguém tem que falar de assuntos. Na verdade, nós conversávamos... Quem foi a pessoa que nós estávamos falando? Todo mundo está falando alguma coisa. A sociedade está falando. E nós precisamos falar sobre a perspectiva do amor, da compaixão. Sim, faz parte do nosso DNA, né? Jesus, ele era assim. Ele ensinava, amava as pessoas. Ele falou abertamente sobre várias metáforas de transformação. Né? Sal e luz são duas das mais conhecidas, mas outras. Ele falou que nós somos fermento também. Como é que é o fermento? O fermento é um pouquinho de fermento, mas que altera a consistência da massa inteira. Né? Deus, na conversa de Deus com Abraão, em Gênesis, Deus fala também, se tiver 10 homens justos, a cidade inteira de Sodoma e Gomorra serão salvas. Se 10 são suficientes para mudar a história da cidade. Então, essas metáforas que a Bíblia apresenta são metáforas de transformação. Onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Onde tem sal, muda o sabor do alimento. Então, é inequívoco que a presença cristã ela gera um impacto. Um impacto que às vezes incomoda, um impacto que às vezes vai gerar perseguição para alguns. Para uns é cheiro de morte, mas para outros é aroma de vida. Né? Nós temos o aroma de Cristo. Outra metáfora do perfume. Né? Um perfume, ele muda o ambiente, ele muda a atmosfera. E é exatamente isso que se espera de uma pessoa que é discípulo de Jesus. Sim. Nesse processo, pensando na sua vida, né? Na sua trajetória de estar nos lugares de relevância, quando você era jovem, você já compartilhou agora que muito novo você foi ordenado, já recebia convites, já era um jovem atuante. Quais desafios você enfrentou nesse processo que foram impeditivos? É claro que alguns, eu imagino, né, nas suas lutas, vitórias, esperas, mas como que foi esse processo e quais desafios você enfrentou para chegar e conseguir desdobrar e transbordar as suas virtudes? Então, Matheus, são, acho que, desafios muito claros que nós temos, né? Assim, primeiro, o de manter a nossa fé. Eu vejo que o diabo quer destruir é a nossa fé.
quando fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, resistam-lhe firmes na fé. Porque, às vezes, o diabo, para destruir tua fé, vai te dar dinheiro, poder, influência. Ele prometeu poder para Jesus nas tentações. Né? O diabo ofereceu poder. Agora, Jesus para nós oferece descanso. Né? Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Então, muitas vezes, nós podemos tropeçar em nós mesmos. Então, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Né? Vigiar e orar, Jesus falou. E esse é um desafio muito real, porque você está pregando a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala sobre isso, né? O Paulo fala, olha, como é que eu preguei para os outros? Eu tenho que pregar primeiro para mim, eu tenho que esmurrar o meu corpo, para que a mensagem não seja desqualificada. E isso realmente é um desafio que eu tive que enfrentar. Então, de você estar na sua sala de aula na faculdade, ser um aluno como qualquer outro, e não apenas ser um cristão, mas ser um pastor, um jovem pastor numa faculdade de direito. Entende? E eu pedi muitos momentos difíceis, que eu pedi Deus me dá graça, me dá paciência para manter meu testemunho. Tem hora que você fica nervoso, tem hora que você quer brigar com alguém, tem hora que você quer falar alguma coisa, às vezes mais ríspida com alguém, mas aí você pensa, poxa, mas depois eu tenho a reunião de oração, como é que eu vou? Então, esse foi um desafio muito grande, assim, foi muito grande, de dar a cara a tapa, de ter sobrevivido ali à faculdade, foi um milagre. Mas hoje eu vejo que no momento é muito complicado, mas aí, com a graça de Deus na nossa vida, é possível. E aí vem o fruto, né? Quando vem o fruto, por exemplo, eu tive o privilégio, a honra de realizar o casamento de 6, 7 colegas da minha turma. 2 deles são hoje juízes, são meus amigos, entende? E eles falaram assim, Davi, eu vou casar, o único líder religioso que eu respeito é você. Eu não vou... Um deles é ateu. Eu falei, cara, mas você nem acredita em Deus, por que você quer que eu faça o casamento? Não, mas vai que Deus existe, né? Aí você já garante, vai lá, e se Deus existir, tem você. Mas eu vejo isso, que quantos desses meus amigos hoje me ligam, pedem oração, alguns que eram hostis, hoje acompanham as pregações, acompanham gravações como essa, depois me mandam uma mensagem, poxa, eu vi que você falou lá, poxa, que legal, eles gostam que eu falo, a gente encontra no churrasco e tal. Legal. E hoje tem os filhos, aí o filho de um nasce, vem fazer uma oração pelo meu filho que nasceu. E aí reúne a família inteira pra eu fazer, gente, esse aqui é o Davi, foi meu amigo na faculdade, aí o meu pastor me apresenta como pastor. Então, esse foi o desafio, né? O desafio, poxa, de nós termos essa consciência, né? E perseverar. De perseverar, de entender que às vezes aquela luta parece uma luta ali, que ver o todo, né? Ver o todo. Ampliar, né? E pela graça de Deus. Também não é depender de você, confiar em você. Eu ia puxar isso que você falou, né? Eu tava lá, você mais isso, depois tem a semana de oração lá, reunião, e eu acredito que uma das estratégias é manter a vida de devoção. Com certeza. Né? Então eu tenho, 2 Pedro vai dizer lá no capítulo 1, né? Deus já nos deu, seu divino poder, tudo que precisamos para a vida e para a devoção, para a piedade. Então, manter a vida devocional é imprescindível para poder enfrentar. É imprescindível. Você está em comunhão com a igreja, você ter amigos, né? Um orar pelo outro. Os que oram juntos, permanecem juntos. Então, nós tínhamos reunião de oração sistemática, porque senão, o que acontece? Provérbios fala que um homem longe da casa dele é como um passarinho longe do ninho, assim, é meio às vezes sem rumo, assim, né? E é a mesma coisa, quando você não tá no seu ambiente, um ambiente de fé, é fácil ser crente na igreja, tá todo mundo orando, tá todo mundo falando assuntos relacionados à Bíblia e tal. O difícil é quando você tá num ambiente hostil. O difícil é quando você tá num ambiente onde o nome de Deus é zombado e tudo mais, e você estar lá, vencer o mal com o bem, não retribuir a ofensa com a ofensa. Por isso que é difícil ser um cristão. O caminho é estreito, o caminho não é largo. Eu vejo hoje muitas pessoas que querem, na mesma moeda, responder, né, à sociedade, e aí não tem impacto nenhum. É mais do mesmo, não tem amor. Sim. Jesus ensinou que o que caracteriza o nosso impacto é justamente o amor. O amor é assimétrico. O amor, tipo assim, você me bateu no rosto, você me obrigou a caminhar uma milha, eu vou andar outra milha. Entendeu? Então, assim,
é a porque recebemos esse amor, temos esse amor para dar. Sim. Né? Então, Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. E agora ele nos chama, olha, orem pelos seus ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. A gente começa, conversávamos isso há pouco com os jovens, nós começamos a importar das relações humanas, é o que Romanos vai dizer, Paulo vai dizer da natureza humana, pensar como a natureza humana, a gente começa a importar isso para as nossas relações a partir da natureza divina. Então eu vivo assim aqui, eu trago isso para minha relação com Deus e com os outros. Então eu coloco limite no amor. Não, eu posso até aqui, né? Ou eu trago isso dessa dinâmica das relações do mundo, eu quero importar para as minhas relações divinas, daí eu começo a perder de vista o valor do evangelho, eu começo a perder de vista o poder do evangelho. A gente falava, é Deus, é o Espírito quem convence. Isso. Eu não preciso ter medo, eu não preciso temer, mas por quê? Porque eu tô tão sistematizado na formatação dos homens, da natureza humana, que quando eu vou falar de fé, eu quero viver isso aqui, daí não conversa, né? Nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades espirituais. E muitas vezes, algumas pessoas degeneram as discussões, que são importantes, né? Debater temas, mas degenera em briga, em pedância, né? Em orgulho, petulância, para dizer que é melhor que o outro, que argumento é melhor que o outro. E aí não tem impacto nenhum no trabalho, na faculdade. Ninguém quer estar perto de uma pessoa chata, insuportável assim. Sim. Então, é muito fácil gritar com os outros, é muito fácil dar uma, né, de bonzão. Difícil é amar. Amar é complicado, porque você tem que renunciar ao eu, o ego, ver o valor no outro, não tirar a humanidade do outro. É difícil. Né? O ser humano gosta de ter razão. O ser humano gosta de dizer, né, eu tô pagando, de exigir as coisas, né? Agora, o caminho que Jesus apresenta é outro caminho. É um caminho que envolve renúncia, envolve dor, né? Sim. Mas é o caminho que leva à vida. E esse texto de Romanos vai dizer justamente isso, né? Quando eu penso com a natureza humana, isso resulta em morte. Mas quando eu vivo a partir da natureza divina, isso resulta em vida e paz. Paz, exatamente. Muitas vezes algumas pessoas pensam assim, que é uma coisa impossível, inatingível, e não é. Deus nunca vai permitir que nenhum de nós sofra algo acima das nossas forças. Né? Isso é 1 Coríntios 10, vai falar sobre isso. Nós nunca vamos ser tentados, provados acima da nossa capacidade. Ele mesmo vai nos dar o escape, a Bíblia diz. Ele vai derramar o Espírito. Ele é fiel, a Bíblia fala. Ele é fiel. Ele não vai nos abandonar. Né? No direito, você também é do direito, você sabe. No direito é assim. Se uma lei obriga algo que é necessário, por exemplo, uma lei que te obriga a respirar, é uma lei inútil. Está obrigando uma coisa que eu já tenho que fazer, né? Ou que proíba algo impossível. É proibido dar um pulo para a lua. Isso é impossível. Então, isso é uma lei inútil. Agora, uma lei que obrigue algo impossível. Você deve pular para a lua, que é impossível. É uma lei inexequível. Ou uma lei que proíba você de respirar. Eu não posso parar de respirar, eu vou morrer. É uma lei. Então, a Bíblia não tem nem leis inúteis, nem leis inexequíveis. Né? Os mandamentos do Senhor são justos, são sábios, são viáveis, porque o Espírito Santo... Então, amar a Deus, amar ao próximo, não é uma utopia. É a vida que Jesus viveu, mostrou para nós e nos capacita a viver hoje. Tem capacitado a igreja na história. E esse que você falou, até abri o texto aqui para lembrar exatamente. O texto, no versículo 4, ele vai dizer assim: a natureza do Espírito nos capacita a cumprir as justas exigências da lei. E é exatamente isso. É resumido em amar a Deus e amar ao próximo. Né? Isso é explicitamente declarado nas Escrituras. Né? O próprio Jesus fez essa síntese. Então, de toda a lei depende de amar a Deus. Então, a pessoa que acha que é ortodoxa, teologicamente, doutrinariamente, mas não ama, ela é uma herege, na verdade. Por quê? Porque ela não tem amor, ela não tem essa graça, ela tá, é o que nós estamos falando. O impacto não é na força do braço. O impacto cristão, Napoleão percebeu isso. Napoleão tem uma frase, né, um dito clássico, famosíssimo, vai ter, inclusive, um grande filme novo do Ridley Scott aí sobre o Napoleão, acho que no final desse ano. Ele falou, gente, olha, meu império eu conquistei com canhão.
com espada e bala de canhão. Agora, o maior império de todos é o império do amor, que Jesus construiu sem nenhuma bala de canhão, mas entregando a vida na cruz. Sim. E isso é tão forte. É contra-intuitivo. Isso é tão forte porque quando a gente não vive isso, nós vamos exatamente contra a oração de Jesus em João 17. Porque então eu tô na igreja, eu sou parte da igreja, mas eu não vivo esse império do amor, eu não vivo essa dinâmica das relações, eu não transbordo essas virtudes da natureza divina que estão em mim, eu mostro desunidade pra fora e eu não revelo Cristo. Em vez de ser um aprisco de ovelhas, muitas vezes algumas ditas igrejas se degeneram em alcateias, com lobos, um devorando o outro. Paulo fala sobre isso também, Gálatas 5, quando ele fala assim, acho que é verso 14, 15, ele diz lá, né? Olha, não usem a liberdade que vocês têm em Cristo, né, como uma desculpa para devorar, destruir os outros, né? O amor é para servir. O amor não é para destruir ninguém, o amor é para servir. Mas vocês, como, né, ele fala, não estão amando, começam a morder uns aos outros e terminam devorando uns aos outros e se destruindo mutuamente. Sim. Paulo usa 3 níveis de degradação. Ele fala, começa mordendo. Já viu gente que vai falar com o outro e arranca pedaço? Ela nunca participa de uma conversa sem falar mal de alguém, sem... Não, o Spurgeon falava que tem gente que morde mais com a língua que com os dentes, né? E Paulo fala, então começa mordendo. Aí ele fala, mas como não tem amor naquela comunidade, um começa a devorar o outro. Então são imagens de bestas feras, de animais selvagens se destruindo. E o terceiro nível é a destruição mútua. É um comportamento autodestrutivo. Então, em outras palavras, quando falta o amor de Deus, a presença de Deus na nossa vida, a tendência do nosso ego é destruir tudo que está ao redor. Tiago fala sobre isso também, capítulo 5. Ele vai dizer, de onde vêm as guerras? Não vêm das paixões de dentro? Então, no coração de cada ser humano tem um potencial de uma guerra mundial que vai destruir tudo. É o amor que freia. Né? Só o amor de Deus, só a graça e a misericórdia de Deus. Para frear. Por isso nós temos que crucificar a carne. Sim. E aí, se a gente traz pra vida e a devoção, são essas mesmas paixões que fazem com que nós não possamos receber aquilo que pedimos. Sim, vocês pedem pra gastar nesses desejos egoístas. Fica pedindo pra gastar nesses desejos. E quando pensando nessa dinâmica que nós estamos conversando, de vida e devoção, as novas gerações, nós falamos isso no começo, você já tem uma caminhada como pastor e olhando para as novas gerações, para a juventude, você tem um olhar mais holístico pensando nessa turma. Qual é o maior desafio hoje que você vê quando você faz uma leitura da nova geração, que o jovem, pensando no jovem cristão, ele precisa se preocupar? Cara, isso aqui você tem que estar antenado, acho que isso aqui é importante pro seu coração, independente da profissão, independente da vocação, independente do que você tem feito. O que preocupa, ou o que chama a sua atenção, que o jovem tem que estar antenado e tem que estar atento. Excelente pergunta, Matheus, né? É uma pergunta baseada no que o Senhor Jesus ensinou, né? Jesus nos ensinou a fazer isso aqui, um exercício de discernimento espiritual sobre o tempo. Né? Você analisar o tempo para a igreja, para um cristão, biblicamente, não é não temos o que fazer, vamos ficar aqui falando tendências. É muito mais do que isso. Jesus falou assim, vocês sabem discernir quando tá vindo uma nuvem, se vai chover, que tá vindo verão, que tá indo inverno. Então Jesus falou que, do mesmo modo que vocês sabem calcular a previsão climática, aprendam a discernir os tempos, os dias. Existem alguns desafios atemporais. Por exemplo, em todos os tempos o jovem tem que aprender a respeitar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe. Agora, quais seriam então desafios próprios, específicos dos jovens de hoje? Alguns pontos, acho que a gente pode falar assim com relativa segurança. Assim. O primeiro, hoje os jovens vivem num mundo hiperpopuloso. Isso é sem precedentes. Você vai ler as cartas do Novo Testamento, são contextos agropastoris, de vilas, de vilarejos, de um estilo de vida. A cidade de São Paulo, somente a cidade de São Paulo, são mais de 12 milhões de habitantes, quase 13 milhões. É mais gente que Portugal. Curitiba, quantos habitantes tem? Eu não sei quantos habitantes tem em Curitiba, mas são casos de milhões também. Sim. Acho que 3. 3 milhões. Belo Horizonte, quase 3 milhões de pessoas. Então, esse é um diferencial
dos jovens habitar num mundo hiperpopuloso, de ser um na multidão, de ser, às vezes, um anônimo, de ser... Sim. Então isso causa certa ansiedade em muitos jovens que querem ser o diferentão. E aí, às vezes, fazem tatuagens, mexem o cabelo, tipo assim, olha, eu existo, eu sou uma pessoa. E tentam, de algum modo, fazer, às vezes, alguma coisa extravagante. Por quê? Porque esse é um desafio. Né? O mundo chegou em 1 bilhão de pessoas no século XIX, na virada para o século XIX. Nós já ultrapassamos 7, agora 8 bilhões de seres humanos. Então, esse é um desafio próprio da igreja. Quando você lê as institutas do Calvino, eles não estavam preocupados com hiperpopulações. Agora, essa é uma preocupação real do nosso tempo. A hiperpopulação se soma à questão tecnológica. É a hiperconectividade, a sobrecarga cognitiva, a velocidade dos anúncios, informações, né? A manipulação política, ideológica, fake news. Então, esse é um outro desafio do nosso tempo. A velocidade com que você consegue conversar com alguém do outro lado do mundo. Né? Um mundo de telas. Né? O Lipovetsky, o filósofo francês, fala que nós nos tornamos o homo ecranis, o homem-tela, né? O ser humano do ecrã. Então, esse é um segundo eixo. Né? O uso da tecnologia. Jovens que não conseguem mais se relacionar no mano a mano. Né? Então a igreja chama também para um compromisso, uma comunhão. Jesus não morreu dentro da internet, né? Ele morreu numa cruz. Ele tabernaculou entre nós. Sim. O apóstolo João, ele diz assim, olha, eu tenho mais a dizer, mas não dá para fazer com pena e tinta, tem que ser face a face. Então tem coisas que é no mano a mano, tem coisas que não dá para fazer. No WhatsApp. Então tem jovem, esse é um outro desafio. Então, um mundo com muita gente, um mundo com tecnologias, né? E um terceiro, claro, a questão ambiental, né? Tem a natureza, né? O tema aqui, uma palavra que você falou, natureza em vários aspectos. E, claro, natureza enquanto criação, né? Sim. Eu vi uma vez uma palestra, os 3 tipos de pessoas que atrapalham a discussão ecológica. Primeiro é o terrorista climático. É aquele exagerado que fala que, assim, que agora já acabou, não tem mais jeito. Que é uma coisa triste, é uma coisa, sabe? Tem até a expressão... Depreciativo em excesso, né? Ecoansiedade, né? Isso é estudado, a ecoansiedade. Quer dizer, o terrorista climático, ele mais atrapalha do que ajuda a resolver os problemas. Né? Então o terrorista climático é esse que na prática ele mais desmobiliza, cria antagonismos do que propriamente contribui com uma verdadeira educação ambiental. Então, terrorista climático. O segundo é o negacionista, é o que diz que tá tudo bem. Tem problema nenhum. Não, tá tudo bem, onde já se viu, não. Preocupado com o aquecimento global aí? Existem discussões que têm nuances. Mas, por exemplo, existem espécies animais sendo extintas. Sim. Isso não Na é nossa geração, não é nuance, isso são dados muito concretos. Existem manchas de lixões crescendo em torno de cidades que estão apodrecendo o solo, que o solo não dá mais nada, com doenças surgindo, com crianças morrendo. Tem discussões e discussões. Agora, o negacionista é esse que acha que tá tudo bem. Como tá tudo bem? Então, existe de fato problemas reais. Existem problemas que têm discussão, opiniões, tudo bem. Mas existem muitos problemas que não estão não é questão de ideologia. Sim. Então, o negacionista não ajuda. E o terceiro que não ajuda é o fake green. É o que tem uma fachada de verde, mas também não resolve nada. Na verdade é só, eu quero estar na moda, quero ficar falando. É um ativista da internet. É o ativista de sofá. Ele acha que é o Che Guevara de sofá, é o revolucionário que não sai do sofá, da poltrona. Altas discussões no Twitter. Não serve, não ajuda nada, não estuda, não contribui, não tem uma proposta prática. Então, tirando esses grupos, né, que não somam, eu vejo que esse é um desafio real, que a Bíblia fala muito sobre isso. Sobre a preservação, você lê Levítico, você lê o texto de Romanos 8, né? A criação, Jesus fala da natureza, e esse, de fato, é um desafio, né? É um desafio. A igreja, ela esteve à frente da discussão, os evangélicos que desenvolveram a ecologia no século XIX na Alemanha e na Dinamarca. Mas perdemos a dianteira dessa discussão, que muitas vezes, de fato, se torna enviesada politicamente. Sim. Mas eu acho que esse é um desafio muito sério, né, para as novas gerações. Num mundo populoso, com muita tecnologia, e que tem muitas
catástrofes ambientais que são muitas vezes evitáveis. Então são alguns dos desafios, né, do nosso tempo. E aí esses desafios geram o quê? Geram ansiedades, geram perguntas sobre o propósito da vida, o propósito da comunidade. E a igreja tem o que a ver com isso? Tudo a ver com isso. Sim. Nós temos que iluminar, temos que salgar. Sim. Mas seriam alguns pontos de atenção pastoral. Acho que são pontos de atenção pastoral, são pontos para reflexão teológica, para aprofundarmos no estudo bíblico sobre essas questões, Matheus. Legal. E eu acho que o outro ponto dessas questões, né? Muita gente, muita tecnologia, as dinâmicas... São diferenciais do nosso tempo. São diferenciais e nós temos possíveis respostas que podemos dar para esses problemas. Então, pensa um jovem vivendo aqui, ele tá conectado com tudo isso. Então aí eu penso, o que eu posso fazer? Eu acho que a sua resposta também, o que a igreja tem a ver com isso tudo? O que um cristão tem a ver com isso tudo? Então, a gente fala aqui lá nos adolescentes, o que eu posso fazer no meu condomínio para melhorar a separação do lixo? O que eu posso fazer lá na minha escola, na minha faculdade? E como aproveitar esses desafios da nossa geração como ferramentas para a propagação do evangelho. Então, a tecnologia hoje, você pode fazer uma chamada de qualquer pessoa do lugar do mundo inteiro. Você tem a bênção da tecnologia, pode ser uma maldição, dependendo de como utilizá-la, mas esse desafio gera também uma resposta diferente pro nosso tempo. Então, acho que isso faz com que o jovem tenha ferramentas, a tecnologia, ter conexão com pessoas em lugares diferentes, que pode responder a perguntas que pessoas na faculdade estão fazendo. E às vezes, se eu fico muito preso na bolha, você falou da igreja, às vezes, que não responde porque a gente se acovardou em determinados momentos, porque a gente se fechou na bolha do evangélico, do espiritual. Eu falava com o pastor Marcos essa semana sobre isso. Às vezes a gente fica nessa bolha do espiritual e acaba não olhando para as necessidades de um mundo hiperpopuloso, de um mundo hiperconectado, de catástrofes que são evitáveis. Então acho que é importante para o jovem também explodir essa bolha, o que a gente falou ali mais no começo, né? Ampliar os horizontes que o jovem tem. E o resgate, eu acho muito legal quando você fala, Matheus, esse resgate dos feitos históricos da fé cristã. Por exemplo, o Froebel é o sujeito que criou o jardim de infância, o kindergarten, como diz, né? Ele pensou assim, por que as escolas não têm esse período pré-escolar, lúdico, onde já vai ter uma espécie de pré-alfabetização, com cores, com formas geométricas. Por exemplo, no começo desse ano, isso aqui é 2023 que nós estamos gravando, eu participei na USP, na Universidade de São Paulo, de chama Semana Pedagógica, lá na Faculdade de Direito. Semana Pedagógica. E aí veio uma professora da Unicamp, ela representava o MEC, no Ministério da Educação, e ela apresentou uma série de dados sobre a educação no Brasil, né? Comparando esses dados com, por exemplo, a Alemanha, né? Que é uma nação, de acordo com a professora, que tinha os melhores dados, a mais avançada. Aí depois que ela apresentou os dados, ela falou assim, então, gente, mas não dá, né, para comparar a educação brasileira com a educação lá da Alemanha. Lá eles tiveram Lutero, lá eles incentivam a alfabetização há séculos. Quase que eu levantei e falei, mas é isso que nós estamos falando, né? É isso que... a ideia justamente é essa, né? Quer dizer, ela era uma professora lá não cristã, não é evangélica, não era cristã, né? Mas reconhecendo, falando, gente, é um fato que as nações protestantes tiveram taxas de alfabetização superiores às outras nações. E muitas vezes nós vemos evangélicos no Brasil hoje que rejeitam, desconhecem, não tem uma gota de interesse de aprender com a própria tradição. Com a própria história. E aí você vê, às vezes, assim, então, um evangélico que é anticientífico é uma contradição de termos, historicamente. Por quê? Porque foram os evangélicos que estiveram como pivôs de diversos campos científicos. Sim. Então, um evangélico que é contra a liberdade de imprensa é uma contradição, né? John Milton escreveu o primeiro manifesto sobre o direito à informação, que é o Areopagítica, né? É um texto clássico da teoria política, texto fundante da moderna teoria da liberdade de expressão. Foi um autor evangélico, né? Muitos afirmam que o Dante evangélico é o John Milton, né? Escreveu O Paraíso Perdido, Paraíso Recuperado, obras que só Shakespeare está acima na língua inglesa. E aí você vê muitas vezes que evangélicos rejeitam e estão seguindo
ideias de hoje contrárias à própria tradição. Sim. É o que é uma incoerência. Sim. E aí fica fácil responder, né? A gente tava num bate-papo de perguntas e respostas com a galera que tá aqui com a gente. Fica fácil responder como conectar a minha profissão com a minha fé. Dá uma pincelada na história que você vai ver quantos homens e mulheres tiveram ideias criativas para soluções de problemas necessários, eram cristãos, e a partir de tudo aquilo que Deus já tinha derramado sobre eles, tiveram soluções e resoluções. Sobre a profissão, né? Nós conversamos à tarde aí, são 4 pilares claríssimos, pelo menos 4 pilares fundamentais. Primeiro, o que a minha fé tem a ver com a minha profissão? Primeiro, faz parte da fé ter sustento. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, o pão faz parte da vida humana. Jesus teve fome, Jesus teve sede. E de onde vem o pão? Do suor do teu rosto comerá o pão. O trabalho, frase do John Stott, ele é consequência da criação, não da queda. A queda, o pecado, afetou tudo, incluindo, trouxe dificuldades ao trabalho. Agora, o trabalho número 1 é para ter sustento. O trabalho... Então, o que o trabalho tem a ver com a minha fé? Tudo, porque faz parte do sustento da vida, o trabalho. Segundo, solidariedade, ajudar as pessoas que precisam com o fruto do meu trabalho. Você está conectando a sua fé. Generosidade, o auxílio, a solidariedade. Terceiro, a excelência, que abre portas para pregar. Então, Provérbios 22, 29. Já observou alguém que é excelente no que faz? Não vai trabalhar obscuramente, vai ser promovido ao serviço do real. Salomão percebeu 3.000 anos atrás que o profissional excelente tem que vir para o palácio, que o cara que faz as coisas bem feito, ele vai ter portas abertas na vida dele. Paulo fala sobre isso também em Tessalonicenses. E, por fim, em quarto lugar, a glória de Deus. Nós trabalhamos não apenas para algo que fica aqui, mas algo que é eterno, né? Tem valor eterno. Jesus falou que não tem um copo de água fria que você vai dar para alguém no nome dele que ficará sem a devida recompensa. Então existe um galardão, existe um horizonte eterno também no nosso trabalho. Então, antes de trabalhar para o seu patrão, Colossenses diz, você trabalhe como se fosse para o próprio Senhor. Legal. Muito bom, muito bom. Acho que a gente vai caminhar para o fim desse bate-papo. A gente tem muita coisa para ver ainda como conferência, você que está acompanhando aí os vídeos com a gente. Davi ainda vai ministrar, no caso amanhã, para a gente aqui, né? Pela manhã aqui com a gente, vai ser um tempo muito especial. Davi, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Pela oportunidade, por estar aqui com a gente, por se disponibilizar. Você que está acompanhando a conferência pelo canal do YouTube, eu vou deixar as redes aqui do Davi também, para você conhecer mais sobre ele, mais sobre o trabalho dele, todas as publicações que ele já fez. Tava ouvindo aí umas histórias, me corrija se eu estiver errado, mas que com 25 anos já tinha escrito 25 livros. Então tem bastante conteúdo do Davi para você conhecer ali, para você poder ser abençoado e edificado, né? Eu acredito que se cumpre o texto de Coríntios na sua vida, que os dons que Deus derramou sobre a sua vida têm edificado o corpo de Cristo. Então, obrigado pela sua disposição. Louvado seja Deus, Matheus. Toda a glória a Deus. Amém. E encerro também aqui agradecendo a equipe querida aqui, pastor Thiago, meu irmão, e o Matheus, pastor Silvado, toda a equipe maravilhosa aqui da Batista do Bacaxeri. Me senti muito amado, muito acolhido. Amém. Obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Gente, tamo junto, Deus te abençoe e até mais.